Olá, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Joe. Vamos então começar os nossos estudos para a maior prova que vai ter esse ano, que é o Saresp. Sexto ano, vamos lá. Primeiro bimestre, vamos fazer uma revisão zona aqui nas questões que caiu na avaliação do Saresp. Então vamos comigo. Vou abrir a questão, né? Mas antes eu vou ler o que a gente vai falar. Eu peguei uma sala aqui só para a gente ter uma ideia. E aí a ideia é o descritor, né? O que a gente tem que aprender. Identificar o que são paisagens antrópicas. Eu já sei que vocês sabem, mas a gente vai revisar. Vamos ver como caiu na questão? Lá na prova? Vamos ver. Questão da prova paulista. Caiu uma imagem. Vamos aproximar. Observe a imagem. Bom, a gente está vendo prédios e prédios e prédios, né? Disponível, né, no site Capital.São Paulo, governo, site institucional. Essa foto foi tirada em 13 de fevereiro de 2025. E aí ele vem com uma perguntinha. As paisagens são formadas por um conjunto de elementos naturais e por elementos antrópicos ou culturais. A paisagem representada na imagem é uma... Bom, aqui você já viu a resposta correta, né? Mas vamos comentar sobre ela. Bom, a letra B a gente já pode descartar, a letra C a gente já pode descartar. Por quê? Ela é natural? Não. Então a gente vai descartar por causa disso. Aí a gente fica entre a A e a D. É assim que a gente analisa, né? Porque natural a gente já sabe que isso aqui não nasceu aqui. Fizeram, construíram, né? O homem, a humanidade construiu, meio antropos, né? O antropo, o homem, certo? Então aqui ele vai falar assim, é formada por elementos como edifícios e casas. É o que estamos vendo aqui, verdade. Antrópica, formada por elementos como barcos e rios. Cadê o barco? Acho que nem no fundo lá dá para ver o céu, né? Não, a linha do horizonte. Então, a letra mais correta, a letra A de amorzinho. Beleza. Facinha essa, né? Só pra gente não perder muito tempo. Se você quiser, você pode acelerar o vídeo aí, né? Assistir no modo 1,5, 2 aí no YouTube para ficar melhor para você, tá bom? Vou fechar, vamos para a próxima questão. A próxima questão, o descritor é reconhecer a ação humana como principal agente de transformação das paisagens. Quem é, né, que faz isso? O ser humano, né? Vamos ver a questão da prova paulista. Questão da prova paulista. Ele mostra duas imagens da Avenida Paulista em São Paulo. Mudou muito, hein, professor? Mudou muito. Parece outro lugar, né, gente? Mas não é. É o mesmo lugar. Fotos, né? Diferentes imagens. Esse aí tá disponível, né, nesse site. É, ó, Antes da Fama, né? Antigas fotos de São Paulo. Foto adaptada, né, em 5 de dezembro de 2024. Aí ele fala: as imagens representam a cidade de São Paulo em diferentes tempos. As mudanças observadas nas paisagens são decorrentes de... E aí ele mostra as 4 alternativas. A. Da ação da natureza, a partir da ação de terremotos. Você acha que deu um terremoto e apareceu esse monte de carro? Não, né? Não dá, essa tá fora. Da ação da natureza, de novo. Você acha que só a natureza, qualquer coisa, plim plim, apareceu? Não, então tchau, letra B. A letra C, da ação humana, a partir da construção de ruas e edifícios. Ah, legal, né? Da ação humana, a partir de construção de ruas e edifícios. Sim. Por que não é a letra D, professor? Da ação humana, até aí tudo bem. Aí a gente põe essa vírgula aqui, que a gente chama de casca de banana, para o cara escorregar mesmo. A partir da conservação de recursos naturais. Conservou os recursos? Não, né? Alterou tudo, professor. Tem umas árvores ali, mas elas foram plantadas, né? Então, essa é a mais correta, a letra C de coração, professor. Né? Foi construído. Isso é muito importante, tá bom? Bom, então vou para a próxima pergunta. Paisagem natural. Bom, essa aqui é batatinha, né? Isso aqui é batatinha frita, né? Identificar elementos da paisagem natural. Vamos ver. Vai lá. Questão. Rapidão. Imagem, observe a imagem e o trecho a seguir. É muito importante ler, viu, gente? Então, a gente viu a imagem, estamos vendo que é uma paisagem totalmente natural, não tem nenhum elemento antrópico. Vamos continuar. Os elementos da paisagem podem estar dispostos a diferentes distâncias, dependendo da perspectiva de quem os observa. Os planos da paisagem são uma maneira de sistematizar
como diferentes elementos de uma paisagem se organizarem e se distribuírem no espaço. Está no material digital, né, da SEDUC, no primeiro bimestre, foi adaptado. E aí ele pede para você analisar. Ao analisarmos a paisagem apresentada, na imagem, observamos em primeiro plano. Bom, lembra que a gente tem que dividir em planos? Então aqui eu tenho o primeiro plano, eu tenho o segundo plano, mais aqui ao fundo, e o terceiro plano ele vai terminar com a linha do horizonte, como a gente fez em sala de aula. Para quem não se lembra, a gente pode dar uma voltadinha ali na aula e eu mostro de novo. Aí ele fala assim, ao analisar, o que está no primeiro plano? O primeiro plano está a árvore, professor. É a primeira coisa que eu vejo, né? A árvore e o gramado, olha lá. Primeira coisa que a gente está vendo. A gente está vendo a montanha? Estou vendo nada. Nada de montanha. A gente está vendo as casas e as nuvens? Que casa? Não vi nada. Os morros e os arbustos? Bom, os morros e os arbustos parece que estão mais ao fundo, né? Então, essa aqui tava batatinha, hein? Nossa, fácil demais. Mas vocês são inteligentes demais. Eu tenho certeza disso. Beleza? Então, essa é a gordurinha. Vamos para a próxima. A número 4. Extrativismo vegetal. Setor primário da economia. Ou seja, a gente tem que ir lá na floresta, tirar o que a gente precisa e trazer para a gente consumir. Isso é extrativismo vegetal. Assim como fazem os indígenas, assim como fazem os ribeirinhos, os quilombolas, né? Eles vão até a floresta, por exemplo, o pessoal que trabalha com açaí. Uma delícia. Vocês estão me devendo açaí por causa dessa aula, viu? Tô brincando. O açaí, ele é retirado lá no meio da floresta amazônica e, né, sem destruir a floresta, é retirado. Então, isso nós estamos falando de extrativismo, para quem não se lembra. Compreender característica do extrativismo vegetal. Vamos ver a questão? Vamos ver a questão? Vamos lá, vamos lá. Isso aqui deve ser gordurinha. Aí ele mostra a imagem a seguir. O que é isso, professor? Vamos ver. A gente sempre lê o que está escrito aqui. Árvore, parece madeira cortada. Vamos ver o que está escrito. A imagem representa um dos tipos de extrativismo. Atividade econômica que retira recursos produzidos pela natureza, como madeira, por exemplo. Essa atividade pode provocar impactos ambientais, como desmatamento e degradação das florestas. Que tipo de extrativismo a imagem representa? Ah, muito fácil. Tem 3 tipos de extrativismo: mineral, vegetal e animal. Qual que você acha que é? Ah, já viu a resposta, né? Extrativismo vegetal, né, professor? É árvore, né? Isso aqui não parece com um leão, não é animal, é verdade. Não parece com um pica-pau, é verdade, não é animal. É mineral? Não, não é mineral, isso aqui é vegetal, cresceu, né? Ele cresce, a árvore cresce. É industrial, esse nem existe, cara, Deus me livre. Tchau, hein? Tchau. Essa tá fácil demais. Você já sabe, extrativismo vegetal. Vamos para a próxima. Próxima. Lugares de vivência. Bom, na aula eu me lembro que eu expliquei que o lugar de vivência tem que ter sentido, né? Tem que ser um lugar que a gente gosta, que a gente sabe, né? Porque, por exemplo, a sala da minha casa, o que representa para você? Nada. Né? Então não é lugar para você, não é assim que a sua mãe fala quando você deixa a toalha em cima da cama? Isso aqui é lugar, né? Então não é lugar lá, tem que estender no varal depois que usou, né? Vamos ver a questão, vai. Então, lugar é isso. Observe a imagem, as crianças brincando, né? Eu já brinquei muito disso aí, de girar pneu, era muito legal. Aí, a imagem retrata um lugar de construção de memórias e experiências. Bom, isso aqui é típico da explicação que é lugar. Os lugares, como a escola, a rua, as nossas casas, são locais onde produzimos significados. Essa é a parte mais importante dessa questão. Produzir significados, que representam o espaço geográfico, construído de maneira individual? Tá coletivo aqui, então tchau. Os espaços naturais, como elementos criados pela natureza? Você acha que esse pneu foi criado pela natureza? Não, então tchau. Os lugares individuais, onde não há intervenção com a sociedade. Olha, e esses meninos estão fazendo o quê? Lógico que é intervenção, né? Só sobrou a letra D de dadinho. Os lugares de vivência nos quais mantemos relações de afetividade, o afeto, o significado, as memórias, as experiências, tudo isso faz parte de lugar. Gordurinha, né? Beleza. Vamos para a próxima. Próxima questão. Reconhecer o processo de alteração do espaço geográfico. Gordurinha também. Gordurinha. Vamos lá. Aí ele mostra uma imagem do planeta Terra com as suas alterações. Parte natural, o mar,
parte construído. Você percebe que é um desenho de um espaço geográfico. Vamos ver o que ele fala aqui no texto. Sempre leia o texto, leia com calma, sem pressa de fazer a prova. A imagem representa o espaço geográfico, organizado e transformado continuamente pela sociedade ao longo do tempo. Qual nome se dá ao processo de transformação do espaço pela sociedade a partir da criação de pontes, avenidas, indústrias e atividades agropecuárias? E agora, hein, professor? Bom, letra A, preservação do espaço? Lógico que não, foi mudado. Perdão. Foi mudado, alterado. A alteração do espaço? Com certeza. Aqui, ó, construíram prédios, construíram lavouras, alteração do espaço. Espaço conservado? Conservado aonde, professor? Já mudou aqui, ó, tem até a praia que vocês vão convidar eu para ir, que tem até um resort lá. Me convida. O espaço é todo natural? Lógico que não, professor. Você tá vendo que tá alterado? Gordurinha, eu falo, vocês são bons demais. Gordurinha, gordurinha, gordurinha. Mas é importante que você assista tudo. Vamos lá. Vamos para a próxima. Compreender a relação dos povos originários com a natureza. Originária que nasceu aqui na terra, né? Da própria terra. É os povos indígenas. Vamos lá, vamos ver. Questão. Deve ser gordurinha também, porque vocês são muito inteligentes. Leia o trecho a seguir. Você tem que ler, não pode ter preguiça, hein? Povos originários são grupos culturalmente diferenciados e que se reconheçam como tais. É verdade. Possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Está disponível no site do governo federal isso aqui, as comunidades tradicionais. Diferentes tipos de sociedades modificaram as paisagens ao longo do tempo, verdade? Inclusive a nossa, né? Inclusive os povos originários e as comunidades tradicionais, eles também modificaram, do seu jeito, mas modificaram. A relação desses povos com a natureza se caracteriza pela degradação do meio ambiente? Não, o indígena não tem essa ideia. Ele precisa da floresta para viver, então ele não destrói. Ele vai lá, pega o que ele precisa e não destrói. Devastação da biodiversidade? De jeito nenhum. O indígena guarda todas as vidas, né? Um guardião da vida da floresta. Aqui, preservação das paisagens, com certeza. Esse é o papel crucial de um indígena, proteger, né? Tanto é que muitos hoje trabalham com agrofloresta, ou seja, planta sua roça, de hoje e sempre, né? Plantam a sua roça no meio das florestas sem desmatar. Isso é excelente, né? E a poluição atmosférica? O indígena, você acha que ele está poluindo alguma coisa? Nada, né? O máximo que às vezes acontece ali é uma fogueira, mas isso não chega a ser, né, uma destruição da natureza. Portanto, resposta correta, C de meu coração para vocês. Demais, né? Vocês são demais. Vamos para a próxima. Identificar que a agricultura familiar faz parte do setor primário. Bom, o que a gente não pode esquecer dos setores da economia? Setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário, a indústria, né? Aí tem a indústria leve, a média, a pesada. No setor terciário, nós temos os comércios e os serviços. Aí ele está falando do setor primário. Identificar que a agricultura familiar faz parte do setor primário, é verdade. Minha família está trabalhando na roça, professor. Olha lá, parece a nossa horta da escola, que legal, né? Olha lá, vamos ver. As atividades econômicas são agrupadas em setores denominados setores da economia. A atividade econômica representada na imagem pertence a qual setor da economia? Nossa, não acredito. Essa é muito fácil. Setor comercial? Não. Setor industrial? Não. A resposta está aí, meu amigo da Rede Globo. Setor primário. Setor terciário a gente já sabe que não é. Tchau. Assim fica fácil, né? Podia ser assim, toda a prova do Saresp, né? Mas muito legal. Fica tranquilo que vocês vão tirar nota, né? Vamos fazer você tirar nota. Vamos lá. Vamos para a próxima. Falando ainda a transformação do espaço geográfico e identificar fenômenos naturais que transformam o espaço geográfico. Vamos ver. Perguntinha, parece difícil, hein? Assim como a ação humana, fenômenos naturais são responsáveis pela transformação do espaço geográfico, é verdade. Tem fenômeno que altera, por exemplo, um furacão, sei lá, um terremoto. Ai, falei a resposta. Ai, falei, não podia falar, né? Alguns desses fenômenos afetam estruturas como ruas, casas, prédios,
prejudicando vidas e atividades humanas. São exemplos de fenômenos naturais rápidos e drásticos. Rápidos e drásticos. Rápidos e drásticos. A sedimentação, nossa, demora anos, professor. Tchau. O vento, pode ser, mas ele tem que ser muito rápido. A inundação, pode ser, tem que ser muito rápido. A precipitação, pode ser, mas é muito rápido. Tem que ser muito rápido. Nem sempre acontece. Então, essa poderia ser uma alternativa até correta se não tivesse essa. Então, a mais correta é essa. É isso que você tem que analisar nessa questão. O intemperismo, a quebra das rochas. Demora, professor, demora. Então, letra B e D não é. Tchau. Letra C poderia até ser, mas o vento pode ser muito devagar. A inundação também pode demorar um pouco. E a precipitação. Então, um evento natural, totalmente natural, nós temos terremoto, tsunami e furacão. A inundação, geralmente, não é só do rio. Está inundando cidades, né? Então, aí é aqui que invalida o item, certo? Beleza? Questão gordurinha mesmo, gordurinha. E vamos para a última aqui da revisão do primeiro bimestre. Reconhecer as relações entre o campo e a cidade. Ah, isso aqui é fácil demais. Se o homem do campo não produzir, a cidade não janta, né? E se a cidade não produzir maquinários, o homem do campo também não produz hoje. Então, um está ligado com o outro. Nós temos uma relação de interdependência, um depende do outro. Vamos ver a questão. Leia o trecho a seguir. O campo e a cidade são espaços com características distintas. A gente sabe quando está no campo e a gente sabe quando está na cidade, né? Mas também complementares. Um depende do outro. São espaços conectados, mutuamente dependentes. Ou seja, de novo, um depende do outro. Interdependentes. Olha a palavra, hein? Os lugares estão conectados por meio de transportes e vias e por relações que estabelecem entre eles a partir das atividades econômicas e sociais. Um exemplo dessas conexões destacadas no trecho é a relação entre campo e a cidade, caracterizada por A. Pela troca de mercadorias, fluxo de pessoas e informações. Essa é a resposta mais correta, professor. É verdade. Muita gente errou no primeiro bimestre. Pela independência da cidade, a cidade não depende do campo, tá errada, B. Tchau. Pela importância do campo, que é totalmente autossuficiente. Não, o campo precisa da cidade. Tá vendo? É interdependente que eu estou falando. E a letra D? Pela mecanização das lavouras, o que faz com que muitas pessoas deixem a cidade para ir para o campo. Não, é o contrário. Né? Na cidade que está construindo essa mecanização. E as pessoas saem do campo e vão para a cidade. Entendeu? Então, a resposta mais correta de interdependência é pela troca de mercadorias. Eu mando coisas para a cidade manda coisas para o campo. Fluxos de pessoas vão para o campo, pessoas vão para a cidade, mais pessoas para as cidades, e as informações que vêm do campo e do campo sai para a cidade, da cidade para o campo, tudo daqui para lá e de lá para cá, certo? Muito bem, estou muito feliz da gente ter participado junto aqui dessa revisão. Deixa o seu comentário aí agora, deixa o seu nome para eu saber que eu vou dar um pontinho na nota para quem está participando comigo dessa aula. Um grande abraço para vocês. Um beijo